Você já ouviu falar de um jogo que ninguém deveria jogar? Não estou falando de jogos violentos proibidos por idade ou títulos controversos de grandes empresas. Estou falando de algo diferente, algo que não aparece em listas, que não é mencionado em fóruns normais e que simplesmente não deveria existir. Esse jogo nunca esteve na Steam, nunca foi vendido em mídia física, nunca foi divulgado no Reddit, no Discord ou no Twitter, e mesmo assim ele existe. Ou pelo menos existiu. Hoje eu vou te contar a história de um jogo que foi enterrado nas camadas mais profundas da Deep Web. Um jogo que desaparece assim que você tenta encontrá-lo, que muda de nome, que se esconde em arquivos corrompidos, pastas criptografadas, atalhos quebrados e que, segundo quem jogou, não foi feito por humanos. Tudo começou em 2014, com um post curto em um chan obscuro. O usuário usava um ID anônimo e dizia ter encontrado um executável estranho dentro de uma ISO quebrada que supostamente era de um jogo japonês de terror. Aparentemente, a ISO vinha com outro arquivo oculto, Lucid Game V7.0.0, que não possuía ícone, descrição ou menu de instalação. Segundo o relato, ao clicar no executável, a tela ficava completamente preta por 13 segundos, sem som, sem cursor. Depois disso, uma mensagem aparecia em letras minúsculas. Você sabe onde está? Não havia opção de resposta. Nenhum botão. Nenhuma tecla fazia efeito. Apenas silêncio. Até que, de repente, a câmera do jogo se ativava. Sozinha. Sim, a câmera. Mas não uma câmera dentro de um jogo. A sua câmera. A imagem capturada era exibida no fundo da tela, granulada, distante, como se estivesse sendo reproduzida de muito longe, e no canto inferior surgia um botão, aceitar. A maioria das pessoas fecharia o programa nesse ponto, mas o usuário, curioso ou talvez já enfeitiçado, clicou. A partir daí o jogo começou, mas não era um jogo normal. Não havia personagens, história, armas, fases. Era só você. E um ambiente que lembrava um apartamento genérico, sem janelas, com uma porta trancada e uma TV velha ligada em estática. O único objetivo era explorar. Mas a cada vez que o usuário abria o jogo, o ambiente mudava. Quadros diferentes, cores de parede levemente alteradas, itens novos que apareciam do nada. E principalmente, sons. Sons gravados, vozes familiares, palavras ditas em outras noites, em outros lugares, como se o jogo estivesse usando gravações reais da sua vida. O post viralizou no fórum por alguns dias, até que o autor sumiu. Sua conta foi apagada. As imagens postadas ficaram corrompidas, e o arquivo do jogo, que havia sido hospedado em um link temporário, simplesmente deixou de existir. Mas o que veio depois foi pior. Outros usuários disseram ter feito o download antes da exclusão. Tentaram jogar. Alguns nem conseguiram iniciar o arquivo. Diziam que o antivírus bloqueava ou que o programa causava comportamento anômalo no sistema. Arquivos sendo renomeados, pastas sendo duplicadas, fotos pessoais aparecendo dentro do jogo, mesmo sem nenhuma permissão de acesso. Um deles relatou que, após 3 sessões de jogo, recebeu uma ligação de número privado. Do outro lado da linha, uma voz idêntica à sua própria disse: "Você está jogando com as regras erradas." A ligação caiu. E no dia seguinte, o HD dele queimou, junto com todas as cópias do jogo. Na semana seguinte, outro usuário, um especialista em segurança digital, publicou uma análise técnica do executável. Ele afirmou que o código-fonte era impossível de decifrar, misturando linguagens incompatíveis, comandos ausentes e algo que ele chamou de blocos de código vazios que se escrevem sozinhos. Segundo ele, o jogo era autogerado. Ele se reescrevia. Aprendia com o jogador e aí surgiram as teorias. Alguns diziam que era um experimento de IA avançada. Outros que era um ARG, um jogo de realidade alternativa muito bem produzido. Mas a teoria que mais assustou era a de que o jogo não foi feito, ele foi invocado. Que não se tratava de um software, mas de um ritual digital, um tipo de feitiço, moderno travestido de jogo que usa a curiosidade como chave. Você clica, aceita, entrega a permissão.
E o resto é com ele. Desde então, o nome do jogo mudou diversas vezes. Lucid Game, .cu, Memory Hole. Mas os sintomas sempre são os mesmos: imagens pessoais alteradas, sonhos compartilhados com outros jogadores, aparelhos eletrônicos que ligam sozinhos. E o mais grave, a sensação constante de estar sendo observado, mesmo com todos os dispositivos desligados. E se você acha que tudo isso é invenção de internet, espera até saber o que aconteceu com o youtuber que tentou jogar o jogo ao vivo e nunca terminou a transmissão. É disso que vamos falar agora. O streamer se chamava Caio Lemos, mas era conhecido online como Lem0nes, um youtuber brasileiro de médio porte que fazia conteúdo sobre jogos de terror. Em 2019, ele publicou um teaser de um novo quadro que queria lançar, Jogando o que ninguém tem coragem de jogar. Na descrição do vídeo, ele dizia que havia conseguido acesso a um jogo obscuro da Deep Web, um título que ninguém conseguia terminar e que supostamente mexia com o subconsciente do jogador. O nome do arquivo? Return V00.exe. Ele não deu muitos detalhes sobre como conseguiu. Só disse que recebeu o link por e-mail de uma conta anônima. Não havia nome nem título, apenas a frase: "Se você ouvir até o fim, ele te ouve de volta." No dia da live, milhares de espectadores se conectaram curiosos. A transmissão começou como qualquer outra. Lemans estava animado, fazendo piada, brincando com o chat. Ele mostrou a tela de instalação do jogo, comentou que era estranha, sem barra de progresso, sem tempo estimado, apenas a palavra "aguarde." Depois de alguns minutos, o jogo abriu. Tela preta, só um dia estática. E então uma frase: "Você já sabe quem eu sou." Lemans parou por alguns segundos, riu, achando que era parte da ambientação. Disse algo como: "Ah, é um jogo de terror psicológico, tá bom." Mas a partir daí, o clima mudou. A imagem mostrava um ambiente escuro, sem texturas, apenas formas distorcidas e uma trilha sonora grave, quase imperceptível, mais sentida do que ouvida. O personagem não andava, ele era puxado, como se a câmera fosse sugada em direção a algo. No chat, os espectadores começaram a comentar que o áudio estava estranho. Alguns diziam que ouviam sussurros, outros reclamavam de dor de cabeça. E então, aos 34 minutos de live, aconteceu algo bizarro. O rosto de Lemans congelou, a webcam travou. Mas o jogo continuava, e na tela do jogo apareceu uma imagem, uma foto dele, mas não da live. Uma foto pessoal tirada anos antes em outra casa com outra aparência. A mesma que ele usava no perfil antigo, deletado, e que supostamente nunca mais havia sido usada. O chat explodiu. Comentários como: "Isso é real? Como o jogo pegou essa imagem? É montagem?" E então, a transmissão. Caiu tela preta. Canal fora do ar, sem aviso, sem explicação. Nos dias seguintes, Lemans não postou nada. Os fãs começaram a cobrar. Acharam que era marketing. Mas o canal ficou mudo. O Instagram foi desativado. O e-mail voltou com resposta automática: "Conta não existente." 2 amigos próximos chegaram a publicar que estavam preocupados, que tentaram contato e não obtiveram resposta. Um deles, que preferiu não se identificar, disse que entrou no apartamento de Caio e encontrou tudo no lugar, exceto pelo computador. O gabinete estava vazio, sem HD, sem placa-mãe, como se alguém tivesse levado só o núcleo. Na parede do quarto, escrita em carvão, uma frase: "Joguei. Ele jogou comigo também." Desde então, o nome Return V00.exe se tornou uma espécie de código maldito entre jogadores da Deep Web. Quem menciona o termo em fóruns é silenciado. Postagens desaparecem. E, supostamente, arquivos relacionados ao jogo são deletados pelo sistema automaticamente, mesmo offline. Um programador russo tentou recriar o jogo com base em fragmentos e capturas de tela recuperadas da live de Lemans. Segundo ele, mesmo sem ter o código original, conseguiu simular o ambiente básico. Mas algo aconteceu. O computador travou durante a execução. E quando ele reiniciou o sistema, a câmera estava ligada. E a pasta de projetos havia sido renomeada para You Returned na pasta,
Um único arquivo de áudio. Nome: bem-vindo.mp3. Duração: 2 minutos e 47 segundos. Ele não compartilhou o conteúdo. Disse que bastou ouvir 15 segundos para que começasse a chorar compulsivamente. Mas não de medo, de saudade. Segundo ele, a gravação fazia parecer que alguém que você perdeu estava ali, falando com você, mas com outra voz. Desde então, muitos evitam tocar no assunto. Mas há quem diga que o jogo ainda circula, sob outros nomes, em torrents camuflados, ou escondido dentro de outros programas. E se você encontrar, se topar com um arquivo sem nome, sem extensão, que se recusa a ser deletado, não abra. Porque o que vem agora é a parte que ninguém conta, o que acontece com quem termina o jogo. O que acontece com quem termina o jogo? Essa é a pergunta que ninguém consegue, ou quer, responder. Não há registros completos, nenhum vídeo, nenhum relato que vá até o fim. Mas existem fragmentos, pequenos trechos de conversa, prints recuperados, mensagens vazadas, sempre em lugares isolados da internet, sempre anônimas, como se as próprias pessoas que jogaram já não tivessem certeza de quem eram. Um desses relatos surgiu em 2020, no fundo de um fórum em russo sobre simulações cerebrais. Alguém, identificado apenas como Echo Zero, escreveu: "Terminei o jogo ontem. Não era um final, era um espelho. Ele me mostrou uma coisa que eu não lembrava, uma escolha que eu fiz e escondi de mim mesmo. Depois disso, a minha voz mudou no espelho, minha sombra também. O post foi apagado minutos depois, mas um usuário conseguiu salvar um print. Nele, uma frase destacada: o jogo não te dá respostas, ele te tira a capacidade de fazer perguntas." Outro relato. Apareceu no 4chan? Alguém disse ter conseguido jogar até o 4º ciclo, supostamente a fase final do jogo. A partir daí, o ambiente deixa de ser digital. A tela congela em uma imagem fixa, um cômodo escuro com uma cadeira vazia no centro, só que a cadeira muda. Para cada jogador, ela se parece com algo pessoal. O banco da escola onde foi humilhado, a cadeira da cozinha onde ouviu uma notícia ruim, o assento do carro de um acidente que quase matou alguém próximo. Como se o jogo soubesse. Como se ele estivesse guardando aquilo para o fim. E aí o som começa, não trilha sonora, não música, mas uma gravação. A voz de alguém importante para o jogador, dizendo algo que nunca foi dito em vida. Alguns relatam ouvir pais pedindo desculpas, outros, filhos chorando. Um usuário disse ter ouvido a própria voz, pedindo para parar. Mas o jogo não para. Na última fase, o comando de saída desaparece. A única opção na tela é ficar, e se você escolhe ficar, a tela apaga, não trava, não desliga, apaga. E nos casos registrados, o computador apaga junto. Não volta a ligar. Nem com outro HD, nem com outra fonte. É como se o jogo deixasse um rastro invisível, mas permanente. Como se ao final ele não estivesse mais no sistema, mas em você. Um moderador de fórum chegou a dizer que após terminar o jogo, passou a sonhar com um símbolo que nunca tinha visto antes. 3 círculos concêntricos, com linhas cruzando. O centro. Desenhou esse símbolo no fórum e pediu ajuda. Um linguista reconheceu algo semelhante em manuscritos antigos de encantamentos selados, mas disse que aquilo não era um selo. Era um chamado. Um outro jogador relatou algo ainda mais inquietante. Depois do fim, minha casa ficou diferente. Pequenas coisas. Coisas que só eu notaria. O som da geladeira mudou. A hora do relógio não marca exatamente certo. E o espelho do banheiro demora para me responder. Mas talvez o relato mais assustador venha de uma publicação única, anônima, que apareceu por poucas horas num pastebin protegido por senha. Nessa postagem, o autor dizia ter conseguido acessar os arquivos internos do jogo, um diretório que só aparecia após o fim. Lá encontrou uma pasta chamada User Data. Dentro dela estavam fotos, conversas, gravações de áudio e até registros médicos que ele nunca salvou no computador. Informações pessoais, íntimas, obscuras. Coisas que ele viveu, mas não lembrava.
Coisas que, segundo ele, ninguém mais sabia. Ele terminou o relato com uma frase que ainda circula entre os que estudam o fenômeno. Eu não instalei o jogo. Eu aceitei. E quando você aceita, você dá permissão para ser reescrito. Hoje, ninguém sabe se o jogo ainda está disponível. Alguns acreditam que ele foi destruído. Outros dizem que ele se esconde, esperando um novo nome, um novo rosto, um novo jogador curioso o suficiente para clicar. Mas uma coisa é certa. A Deep Web escondeu esse jogo por um bom motivo. Talvez porque ele é perigoso. Talvez porque ele é real. Ou talvez porque ele está completo demais. Não é mais um programa. Não é mais um experimento. É um ser. Um ritual digital. Um pacto travado entre o seu medo mais íntimo e um código que aprendeu a escutar. Então, se um dia você encontrar um arquivo estranho no seu computador, se ele não tiver nome, se não quiser ser deletado, se perguntar se você quer aceitar, não clique, porque tem jogos que você termina. Mas esse é ele que termina você.